Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa quarta temporada do podcast Café com Fio. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos a respeito de fundos imobiliários. O meu convidado de hoje é o Felipe Mendes. Seja muito bem-vindo a essa temporada e ao podcast. Gostaria que você se apresentasse antes da gente aí bater um papo a respeito desse mercado de fundos imobiliários. Oi, André, bom dia. Eu sou um investidor de fundos imobiliários há já um bom tempo, há mais ou menos 14 anos, e vim me especializando em FIIs. Eu adoro os FIIs. Quanto mais fui conhecendo os FIIs, mais fui me interessando por eles, e aí comecei a estudar um pouco cada vez mais, me preparando para fazer gestão de carteiras de fundos imobiliários também, administrar carteiras. E é isso, basicamente isso. Eu sou um investidor entusiasta de FIIs, com um bom tempo de acompanhamento aí da indústria. Legal, Felipe. E como você falou, você faz bastante tempo que você vem acompanhando esse mercado. Conta para nós um pouquinho do histórico dos FIIs, né, de 2009 para cá, para as pessoas que não passaram por esse momento, para quem quer entender um pouquinho a respeito de como foi essa evolução do mercado, né, Felipe? Sim. De 2009 para cá, a diferença é absurda. Vou contar até um pouquinho vou contar bem como era em 2009 para as pessoas terem uma noção. Tem coisas que eram melhores, coisas que eram piores, algumas dificuldades diferentes das de hoje. Então, quando eu comecei em 2009, tinha sido logo após a crise do subprime, 2008, né? E eu vi que o mercado estava começando a recuperar. Eu tinha amigo que passou pela subprime, estava em ações, estava desesperado, e aí começou a voltar o mercado em 2009. Eu falei, bom, acho que agora aparentemente é um bom momento para entrar. E sem conhecer nada, comecei a investir em ações, mas sem conhecimento nenhum, sem a mínima condições para isso. E aí eu tinha parte dos meus investimentos em renda fixa e comecei a investir em ações, mas vi que aquilo, eu não tinha noção nenhuma sobre como analisar uma empresa, e vi que aquilo não era furada, para mim, pelo menos, né, para o meu nível de conhecimento e para os meus objetivos. Aí eu comecei a pesquisar, conversando com um amigo da área financeira ali. Eu preciso de um investimento que proteja meu patrimônio. Eu tinha medo da inflação, que na época eu acho que estava um pouco descontrolada, e juros, aquela situação, aquela confusão que é Brasil quase sempre. Aí ele me indicou, bom, você conhece fundos imobiliários? Eu falei, nunca tinha ouvido falar. A gente só ouvia falar. Na época eu acho que nem existia, os portais mais conhecidos nem existiam. Não tinha nada, basicamente blog, isso não, de ações, acho que devia ter algum blog de ações, alguma coisa. Os portais, eu não sei se o mais conhecido, né, o Infomoney já existiu, acho que o Infomoney existia, mas nem cobria fundos imobiliários, para vocês terem uma noção. E naquele momento, acho que o mercado tinha algo em torno de 10 mil cotistas, assim. Hoje estamos chegando a 2 milhões e 300, eu acho, só para ver a diferença. E por um lado era uma dificuldade que a gente tinha, por outro lado tinha o seu lado bom, que a gente só podia se informar por fontes primárias, ou seja, a gente tinha que entrar no site da gestora, algumas nem sites tinha que ir na administradora e ler os relatórios, os demonstrativos, que eram muito mais simples que hoje, muito, muito piores para se fazer análise também. Porém, a gente só tinha aquilo, então a gente se debruçava naquilo, a gente também não ficava exposto a ruídos, né? Mais aos sinais, né? Às vezes os sinais a gente também não podia captar porque não apareciam, mas os ruídos e opiniões, esse excesso de informação que eu vejo que tem hoje, que eu acho que talvez até atrapalhe alguns investidores novos, a gente não tinha. Então tinha isso. O que mais que a gente tinha? Tinha um site do Sérgio Beleza, não sei se você conhece. O Sérgio Beleza é um dos
dos grandes conhecedores de fundos imobiliários, participou da estruturação de alguns lá no início, então ele era uma referência. Ele tinha um site também, que era bem simples o site. O que mais? Tinha o blog do Texner, que existe até hoje. Então, no blog do Texner é o primeiro blog que eu comecei a participar e ter e ver mais gente, o contato com outros investidores fazendo análise. Tinha alguns poucos lá que era algo em torno de meia dúzia que fazia análise mesmo, e era interessante que, pela essa falta de informações, de relatórios e outras coisas, tinha uma colaboração entre os participantes do blog, que a gente visitava imóveis, tirava foto, mandava. Aí tinha gente, por exemplo, eu estava no Rio, aí tinha gente em São Paulo, tinha gente, sei lá, em Curitiba, outra cidade, falou, esse fundo de shopping, esse shopping, como tá? O cara ia no shopping, o movimento do shopping, era isso que a gente tinha, como tá? Os aluguéis, eu conheço alguém que tem aluga uma loja naquele shopping, o aluguel é tal, informações vinham assim. E eu lá do Rio, falava, o mercado do Rio, tinha gente que adorava um fundo lá que era muito bonito, lá no Rio, mas, lá no centro do Rio. Bom, a localização era boa, mas não tem estacionamento, eu não consigo nem chegar de carro aqui. Se alguém tiver que fazer alguma reunião aqui no centro do Rio, vai ter que vir andando, não tem outro jeito. Quer dizer, são coisas que a gente, informações que a gente ia trocando, né? Não era nada de informação privilegiada, era simplesmente alguém que andava e às vezes frequentava o prédio. Eu trabalhava num prédio que era de um fundo, que era do Torre Almirante, que era um monoativo. Até para ilustrar que muitos fundos eram monoativos na época. Eu não lembro agora qual era o código do Torre Almirante, mas, bom, então era isso. Então a gente tinha esse lado de dificuldade, mas tinha um lado de a gente estar focado só nas informações que a gente tem, e o mercado era muito diferente do comportamento do mercado. Os investidores como eram poucos, então era gente que se debruçava mais sobre seus investimentos. Imagino que eles tinham um ticket médio maior que o de hoje, com certeza. Então, eles não reagiam a pequenas variações de renda. Por exemplo, um fundo que perdesse um inquilino, não tinha essa volatilidade de hoje. Eu até estava estava pensando, né? Um fundo, por exemplo, que tem, na época, como que o mercado reagia? Um fundo, por exemplo, tinha um inquilino que respondesse por, sei lá, 7% da renda, né? E aí ele perdesse esse inquilino, ele ia ter uma perda de, sei lá, 10% do dividendo, né? Porque ia ter que pagar contas do prédio fechado e tal. E aí, às vezes, aquele prédio lá tinha era um bom histórico, e o tempo de recolocação era 6 meses, no máximo. Aí você somava isso, que tinham 6 meses de aviso médio, você acabava às vezes nem tendo essa perda de renda, né? Mas essa precificação como era? Então, era muito mais coerente do que hoje, por exemplo. Se eu pensar que eu vou ter uma perda de 10% de renda, por exemplo, e ele paga 10% ao ano de dividendo, quanto que eu teria de perda? 10% de 1% por um ano, 10% de perda de um dividendo de 10 no ano, 1% no ano, né? Em média, um ano aí, então a cota deveria, numa precificação mais correta, ter uma perda de 1%, e é o que tinha. Hoje a gente vê uma cota perde um inquilino, vai ter uma perda de 10% pontual, ela cai 7, 8, 10. Quer dizer, o cotista de hoje ele precifica uma perda pontual na perpetuidade. Não tem sentido nenhum, na minha opinião, né? A menos que, lógico, que é uma região que você já viu que ela vai ter dificuldade, e aquele inquilino ele estava amarrado por um contrato longo, e você vê que realmente vai ser difícil. Mas não é a maioria dos casos, não é isso que acontece.
Então, eu vejo que hoje, por outro lado, o investidor mais atento pode aproveitar essas oportunidades, essas distorções do mercado, né? Essa precificação errada, ao meu ver, né? A precificação correta deveria ser você precificar a renda a partir do momento que ela estava, você imagina, daqui 2 anos para frente, trazer para valor presente e somar essa renda desses próximos 2 anos, né? Então, a perpetuidade daqui 1 ano ou 2 para frente, mais essa renda diferenciada nesse período mais curto, que daria por aí, 1%, 2% de diferença na precificação. Então, aí você é um bom investidor ou um bom gestor, você se aproveita disso, né? Já o investidor pequeno, esse investidor está tendo que e vende, realmente ele vai acabar tendo perdas. Se ele não tiver essa disciplina e não tiver essa maturidade de entender por que ele está investindo em fundos imobiliários, que é renda variável, né? Apesar do que muita gente diz, é fácil. É fácil, mas exige um pouco de esforço do investidor, né, em si, em entender aquilo que ele faz, né? E esse é o histórico, são as dificuldades que a gente tinha, que agora que a gente tem são diferentes, né? Até na análise é diferente. Na análise a gente vê, como que eu analiso fundos imobiliários hoje em dia, né? É um pouco diferente do que eu fazia. Antigamente você olhava os fundamentos, tudo aquela receitinha que todos fazem, né? Deveriam fazer, né? Olhar a qualidade do inquilino, qualidade dos imóveis, histórico do fundo, histórico de vacância da região, isso aí. Só que não basta mais. Além disso, hoje em dia você tem esse risco de mercado, então você tem que colocar essa análise também no papel. Se você for fazer uma análise mais sofisticada e for fazer uma gestão mais ativa da carteira, né? Não estou falando quem quer montar, quem não tem tempo para isso, vai fazer uma carteira simplesmente mais passiva, tudo bem, os fundamentos importam, 80% são os fundamentos. Mas para quem quer uma gestão mais ativa, hoje tem que olhar isso, essa precificação errada do mercado, eu diria. Que na época a gente não se preocupava com isso, ninguém se preocupava, nem tinha liquidez. Falar de variação de 10% de uma cota num mês, a gente nunca tinha visto isso, a menos que, se tivesse um monoativo, monoinquilino e o contrato fosse encerrado, aí sim, mas assim, situações pequenas, não existia isso, não se via essa volatilidade, era muito menor. Né? Olha só que coisa interessante que você pontuou, né? Acho que vários pontos aí, né, nessa evolução da indústria de fundos imobiliários, né? Primeiro que não se era muito comentado, ou seja, existia poucas pessoas que falavam a respeito desse ativo, de como ele funcionava, como que ele era, né? Era pequeno o número de investidores também, o número de informações, então, consequentemente, né, como você colocou, não tinha volatilidade, como a gente vê hoje, esse excesso de informações que, de fato, você tem que filtrar muito bem quem que você está vendo, quem que você está ouvindo a falar a respeito. Então, tudo isso foi ao longo do tempo, ao mesmo tempo que tem as vantagens do crescimento e do próprio número, né, de fundos que cresceu, de informações positivas, né, a melhora no relatório gerencial, a vinda a público dos gestores falarem a respeito, então tem essa proximidade, né, com quem realmente está gerindo o dinheiro, e acho que a gestão é tão importante quanto, não que seja mais importante, mas fica ali no primeiro ponto do checklist, quando você vai investir em fundos. Claro que os fundamentos são importantes, né, caso aquele fundamento ele não se perca ao longo do tempo, não é mais interessante você estar ali aportando a respeito, então tem que ver todo o histórico, o que realmente aconteceu e quais são as perspectivas futuras. A precificação, né, muitos falam que não importa, mas de fato importa, você não quer pagar
R$ 100 em algo que vale 20, que vale 30, que vale 40, que vale 50. Então é muito importante também esse aspecto e entender mesmo como que foi essa evolução, né? Hoje nós temos mais de 400 fundos listados, nós temos diversas gestoras, teses diferentes, até mesmo dentro do mesmo segmento, e muito mais pessoas também falando a respeito, mas mesmo assim você tem que olhar o histórico, né, que o histórico do gestor, o histórico daquele fundo, analisar quais são as atitudes a respeito daquele gestor, como que está o portfólio ali dentro, qual que é a comunicação feita através dos relatórios gerenciais. Eu acho que quanto mais objetivo, claro e direto for, melhor, até para os investidores que não têm muito conhecimento contábil, aquela coisa mais técnica, né? Claro, tem muitos termos em inglês, né? O Felipe aí, que além de CNPI é CGE, o que mais a gente vê quando vai fazer uma certificação são termos em inglês, que o pessoal fica um pouco perdido a respeito, tentar simplificar isso para o público, mas eu acredito que a evolução, ela é importante, ela é interessante, mas a gente tem que ficar sempre alerta da onde vem as informações, o que realmente está sendo passado a respeito. Né, Felipe? Sim, claro. Realmente, concordo com tudo isso. É interessante, parece contraditório, mas na minha opinião os fundos melhoraram, né, ao longo desse tempo, mas aí você vê o resultado, melhoraram os fundamentos, o operacional melhorou, mas aí você vai ver o retorno global. Às vezes, hoje, você pega, ainda que você desconte o ciclo de imobiliário, o ciclo de juros, aparentemente é pior do que a gente tinha na época. Por quê? Por causa do risco de mercado, dessa precificação. Então, claro, se você, para quem tem disciplina, investe para o longo prazo, para usufruir da renda, sei lá, daqui 20 anos, 30 anos, essa volatilidade não é ruim. Muito pelo contrário, eu até gosto. Não sei você, o que você acha? A volatilidade atrapalha o investidor de longo prazo? Eu acredito que também não. Eu acho que muito pelo contrário. Essa liquidez e essa volatilidade que trouxe, claro que ela é muito diferente do que acontece nas ações. As informações, elas acabam ali meio que movimentando muito mais o mercado de ações do que o mercado de fundos imobiliários, mas eu acho que é muito positivo, até para os gestores medirem ali aquele termômetro de como é que está a reação a cada atitude que ele traz a respeito dos resultados daquele fundo, né, Felipe? Sim, a medição é imediata, né? Quando não é... às vezes até demais. Não, realmente é isso. E aí o perigoso disso é para aquele investidor que não viu o histórico, não viveu esse histórico do ciclo, não pegou um ciclo imobiliário inteiro, um ciclo de juros, e ele só vê a volatilidade, vê o problema, e aí ele, que não está preparado, ele pode acabar tendo perdas. Isso aí é muito preocupante. Eu me preocupo muito assim, com a indústria, com o pequeno investidor, assim, com esse comportamento que ele acaba tendo uma visão distorcida do que eu vejo como realidade, né? Cada um tem a sua visão. E aí é complicado. Eu acho até eu gosto de brincar com esse exemplo quando eu converso sobre fundos imobiliários, que eu vejo eu não participo de grupos de WhatsApp, porque eu acho que é muita poluição de informações, opiniões, e tem gente que está lá, sei lá, com um ano de investimento já cheio de certezas e convicções e briga, e tem um cara defensor de um fundo, o outro um acha que é o pior fundo do mundo, o outro acha que é o melhor fundo do mundo, mas não, ninguém aqui tem fundo de estimação, não. O fundo é só um instrumento da sua carteira. Se qualquer mudança, você volta atrás. Errei. Eu errei no começo, errei muito. Eu tive fundo com dois inquilinos e dois ativos, dois imóveis, que perdeu um no meio do caminho
E aquele imóvel era uma localização péssima que não conseguia repor. Então, isso aí é péssimo. Hoje em dia, isso aí seria uma catástrofe. A cota aí, ela teria caído lá para 80%. Na época, não. E a gente conseguiu sair sem tanta perda. A gente comete erros, e é normal, somente no começo. Mas aí eu até brinco. Imagina se chega para você uma discussão. Imagina existe um grupo de WhatsApp de, sei lá, cafeicultores. Aí o cara chega e fala para você: pô, esse é o pior ramo que existe. Não plante café, que isso é uma porcaria, isso só dá prejuízo. E fala: tô aqui 6 meses plantando café e já vi que isso é uma porcaria, né? Uma porcaria de negócio. Fala, mas como? Se entre 2 safras é 1 ano, entre um ciclo de commodities, sei lá, eu não entendo, mas digamos 3 anos. Mesma coisa para o fundo imobiliário. O cara, às vezes, o investidor chegou há 2 anos e já está tendo uma opinião sobre a indústria, sobre tudo que não presta, mas ele não viu um ciclo de juros, sei lá, em média 5 a 7 anos, um ciclo imobiliário 10, 12. Eu já peguei 3 ciclos de juros, mais ou menos, e 2 imobiliários em 14 anos. Quer dizer, se eu tiver no meio disso, qualquer análise num intervalo menor que um ciclo de juros, por exemplo, entre um término de um ciclo de alta e um outro término de um ciclo de alta, por exemplo, qualquer análise nesse intervalo de tempo vai estar enviesada, ou para mais ou para menos. Se ele pegou a fase boa, para mais ou para menos. Então, e aí também eu me preocupo. Aí fala, realmente pensar a longo prazo. Aí eu já vi coisas nesses grupos lá, não, mas eu já sou investidor de longo prazo, eu já estou como falou, estou há mais de 1 ano em fundos imobiliários. Eu tenho muita experiência nisso, mas como? Não viu nem um pedaço de um ciclo, mas tudo bem. E aí, se esse investidor ele não tem a disciplina mesmo, né? Eu falo, às vezes, o investidor tem que ter um colchão maior de investimento e ter a parte dele em fundos imobiliários. Não é porque o fundo é só para grandes investidores, mas é porque quem tem um colchão grande, no momento de dificuldade, não vai sair vendendo e perdendo dinheiro, né? É mais por isso, não tanto pelo volume investido, mas dificilmente uma pessoa que tem um volume pequeno de investimentos, que, sei lá, tem um emprego, tem as dificuldades e vai correr o risco de ter um problema no seu fluxo de renda mensal, ele vai acabar tendo que se desfazer. Então, essa disciplina é importante. Então, será que vale os seus primeiros investimentos, você já vai ter em renda variável? É renda variável, fundo imobiliário. Ou melhor, ter um colchão na renda fixa, né? Se você tiver que vender no intervalo de pequeno, entre ciclo, você vai correr muito risco, na minha opinião. E até mesmo na renda fixa, né? Existe uma coisa chamada marcação a mercado, mesmo nos títulos públicos, enfim, ou mesmo que você vá num título privado, mas tem um período ali que você tem que estar com aquele título, aí você precisa tirar ele, você não entende que se você tirar, mesmo que seja permitido, né, no caso, porque tem alguns que não são permitidos, mas vamos supor que seja permitido, você vai perder dinheiro, né, você vai ter prejuízo ali porque você não levou até o vencimento. Então tem toda essa sistemática. E você me falando desse ciclo de 2009 até os dias atuais, eu lembro quando eu ouvi a primeira vez, mas eu não me atentei a respeito, eu não fui muito a fundo. Foi em 2013. Eu fazia estágio na 2012, 2013. Eu fazia estágio no Ministério Público e eu ouvi um servidor, né, um oficial, falando, olha, tem a chance de você comprar uma cota aqui de um shopping, né, e tal. E eu falava, mas como assim? Como que será esse negócio? Não me atentei a respeito e não fui muito a fundo. Eu só fui realmente começar a conhecer eles em 2017, apesar de eu estar investindo em renda fixa, mas eu também estava antenada no que realmente estava acontecendo. Mas até eu realmente colocar o primeiro passo em 2019, foi um tempinho ali de amadurecimento a respeito. E mesmo assim eu cometi algumas coisas que não deveria ter feito, né? Justamente por não entender essa volatilidade a respeito dos fundos, não entender em relação à precificação. Então, por isso é importante
você está entendendo como é que é a sistemática como um todo, e mesmo assim, claro, você pode cometer erros? Pode, isso é natural, justamente por estar enviesado e não ter passado por um ciclo. Então, o ciclo tem as altas, tem as baixas, tem a retomada, tem toda essa sistemática macroeconômica e que acaba influenciando diretamente no que acontece ali, no caso, no ciclo imobiliário, que é o nosso enfoque aqui. Então, tem que ter muito cuidado a respeito, né, Felipe? Sim, e olhando para trás, na experiência desses ciclos, a gente acha que o ciclo imobiliário é o mais importante para os fundos imobiliários, mas o de juros, na precificação no secundário, impactou na prática muito mais, né? Os fundos imobiliários, eu brinco, são muito resilientes, pelo menos nesse período de 14 anos que eu acompanho. A gente passou por 3 anos de recessão, PIB caindo 5%, depois veio a pandemia, que fechava o shopping, e olha, o pior período operacional para os fundos foi nessa época de recessão aí, acho que entre 14, final de 14, 15, 16. O que a gente teve de ruim, de impacto nos fundos? Um pouquinho de aumento de vacância, coisa pequena, que aí os fundos melhores nem sofreram tanto, né, com melhores localizações. A gente teve uma não correção de aluguel, né, que aí a gente tinha inflação, e aí teve uma perda, mas assim, comparado com outros setores, né, imagina, sei lá, varejo, alguma coisa, né, nessa situação. Você sai de lucro para prejuízo, né? E os fundos não, eles, perderam, se você pensar em termos reais, perderam, sei lá, 10% de renda, às vezes 12% em 2 anos, em termos reais, nominais se manteve, não foi tão ruim, né? Então são relativamente resilientes, né? Agora, o ciclo de juros, esse impacta muito no secundário. Então, aí o investidor ele tem que ter consciência, se ele é um investidor, se ele tem tempo para fazer gestão, se ele vai fazer gestão ativa ou passiva. Se ele faz gestão passiva, né, tudo bem, deixa que a cota flutue, quando está barato, a reaplicação vai fazer mais efeito, quando está caro, menos, né, e no fim das contas, se o horizonte dele é longo, realmente longo, 20, 30 anos, não tem que se preocupar com isso. Porque ele não pode querer sair no meio do ciclo, né? E ter prejuízo. Né? Já se ele é um que tem mais tempo, se dedica mais e quer fazer gestão ativa, aí ele pode ganhar com isso, né? A gente tem fundos que são, por exemplo, tijolo, e o papel é menos sensível à mudança de juros. Então, você tem uma carteira com uma correlação tijolo para papel baixa, ainda você tem papel que é atrelado a Selic, que tem a correlação negativa. Então, você pode, esse papel ele pode até se valorizar num ciclo numa alta de juros enquanto o tijolo está caindo, né? Então, você dá para proteger muito bem a carteira se ele souber fazer. E não é tão complicado, ele tem que entender. Eu brinco que minha carteira é um time de futebol, né? Tem um elenco. Tem os titulares, tem os reservas, e tem aquele jogador lá que ele só vai entrar em campo em situação muito específica. Esse fundo aí é o de papel, quase 100% em CDI, Selic. Esse aí vai proteger a carteira toda, né? Então é isso. E é simples, é basicamente você acompanhar as reuniões do Copom, o Banco Central ele vai sinalizando quando uma mudança na trajetória, né? Ele não faz, normalmente ele não faz nada de supetão, né? Ainda que a gente teve essa subida alta, né, dos 2 e pouco para os 14, ele avisou, né? Quem está atento, está lendo as reuniões do Copom, ele fala, a possibilidade de começar a iniciar o ciclo de juros na próxima reunião, ele vai avisando, ou possibilidade de cessar esse movimento. Então,
quem tem mais tempo e está atento a isso, ele percebe. Então, é mais importante ele cuidar, na minha opinião, dessa variável para o gestor, para quem faz gestão ativa, né? Os juros, por exemplo. E, obviamente, ele vai olhando também o mercado, ele vai avaliando, tem setores que estão um pouco complicados, tal. Mas, normalmente, quando ele vai perceber isso aí do mercado dos setores, que eu falo, a gente fala, não, tem que diversificar setorial, tem que ter 100% de logística, mas, às vezes, quando ele vai ter essa movimentação, que ele vai se tocar que o logístico tá bom, já tá caro. Então, ele não consegue fazer isso de forma... É difícil fazer isso de forma mais eficiente. Então, eu acho mais importante cuidar dessa variável juros do que tanto setorial e querer conhecer todos os setores. Você não vai conseguir conhecer com profundidade todos os setores, né? Então, cabe aí você, às vezes, delegar o gestor mesmo, isso, né? Um gestor que faz híbrido, né? Híbrido de imóveis, fundo de fundos. Falando um pouco da indústria, voltando nisso, eu vejo uma evolução no formato dos fundos de hoje, né? Eu vejo a evolução do monoativo para o multiativos, daquele que era monossetor, que eu também não entendo qual a vantagem de um fundo investir só no setor, sei lá, especialização, o gestor vai conhecer melhor aquele setor, pode ser isso. Mas por que ele vai ficar amarrado só naquele tipo de imóvel, né? Então, o híbrido já é uma evolução do multi, para mim, na minha opinião, é uma evolução. E aí vieram os FOFs, né? Só que os FOFs, eles sofreram muito com o ciclo de juros, né? Gestores que montaram posição no momento um pouco não muito recomendável, né? Ele não, na minha opinião, eu não tenho que saber fazer uma análise macroeconômica, de perspectiva futura. Eu tenho que, pelo menos, saber onde eu estou, né? Se eu estou num juros de 2, de 4, eu sei que não é favorável montar posição. Porque, historicamente, o Brasil nunca teve esses juros. Comparar com um país muito mais desenvolvido, estava muito próximo. Então, é isso que o investidor mais atento tem que saber. Eu não preciso perder tempo com entender tanto as perspectivas de futuras para a economia e olhar muitas análises. Eu tenho que saber hoje. Eu tenho que ler o hoje. Hoje, que patamar que a gente está? Favorável à alocação ou não? Está caro ou está barato? Né? Então, eu vou comprar tijolo ou papel? Né? Ou nada, ou vou ficar na renda fixa por um tempo. Pode ter um momento que seja melhor diminuir a sua alocação. Então, é isso. Até me perdi um pouco. Mas aí, falando da evolução dos fundos, aí eu vejo hoje que estão surgindo os fundos multi-estratégia, que chamam Os hedge funds, né? Eu acho que o nome multi-estratégia é mais correto, porque o hedge funds teria que operar mais vendido, operações assim, que na verdade não fazem muito, né? Não tem liquidez para isso. Mas o multi-estratégia, né? Então, ele vai fazer essa análise de ciclo de juros e vai fazer essa alocação na carteira. Então, você tendo esses fundos, que para mim são uma evolução dos FOFs, você vai ter alguém fazendo esse rebalanceamento para você. Então, você vai ter para mim, é a evolução, é o melhor dos mundos, no fundo, né, para o cotista não especializado, né? Eu até conversei com o Felipe Souza, né, sobre os mercados e os FOFs, né? Ele até chamou de FOFs 2.0, né? É uma evolução de fato, né, dele, né? Ou seja, ele não está ali restrito a investir um grande percentual num determinado ativo. Ele pode ali distribuir e pegar o melhor em cada ciclo, em cada momento, né? Então, tem momentos que vai estar favorável por conta, né, para a crise. Beleza, estou em crise. Os fundos estão descontados, está interessante estar adquirindo ali.
Vou pegar os fundos. Tem ações do setor imobiliário que são interessantes eu estar posicionado, então eu vou lá e me posiciono. Então, realmente é uma evolução ali, porque você tem várias estratégias, né, claro, a depender do regulamento do fundo, que você possa ali estar, né, transacionando ali a respeito do mercado. Sim. Porque a gente fala, mesmo eu posso fazer esse balanceamento entre fundos de tijolo e fundos de papel, mas ainda assim os dois são líquidos e sofrem variação do mercado. Mas se eu posso fazer entre isso e comprar direto o CRI, o gestor pode comprar direto o CRI, né? Aí ele pode, em certos momentos, não sofrer com o mercado, porque o CRI, como é ilíquido, é outro tipo de negociação, ele não vai sofrer essa variação no seu patrimônio e até no seu resultado, entendeu? Então, esse FOF 2.0, eu gostei desse nome, para mim a tese é excelente, né? Eu gosto que varie entre fundos e CRIs. Já não gosto de ações, mas assim, é uma opinião minha, não é, porque você vai ficar, eu acho que você vai estar muito exposto a uma tese mais complicada, que vai ter muito mais variáveis, vai estar exposto ao risco de mercado, e na minha opinião as ações têm um risco de mercado maior, né? Eu até estava ouvindo uma análise, né, do impacto da grande quantidade de fundos de índice que tem nas ações, mundialmente falando, né? Por quê? Porque o investidor racional, ele vai fazer o seu valuation e vai escolher, vai chegar na sua análise de valor intrínseco, né? Então, porém, se você tem muitos índices que são obrigados a comprar aquela ação para compor o índice, estando cara, estando barata, ele é obrigado a colocar esses fundos de índice passivos, né? Então, o que vai acontecendo? Você tem, quanto mais fundos de índice, mais as ações vão saindo, vão se afastando do seu valor intrínseco. Para mim tem muito sentido isso. Então, quer dizer, está cada vez mais difícil investir em ações, na minha opinião. Então, e você tem isso dentro do fundo imobiliário, eu acho que sai do objetivo a menos que seja para um qualificado, que seja por uma distribuição para um investidor qualificado, para o investidor varejo, ele não quer isso, normalmente ele quer renda, né? Renda recorrente, a menos que você tenha no regulamento, na política de fundos, e deixe bem claro isso, né, que você vai ser um fundo que vai buscar renda com ganho patrimonial de ações e tudo. Agora, mesmo que ele explique isso, muitas vezes o cotista comprou, não sei se se esqueceu nesse período aí, mas depois ele precifica para baixo com qualquer problema no patrimônio do fundo, ou a renda que as ações não vão dar recorrente, entendeu? Então, eu gosto desse formato mais restrito a cotas de fundos dos dois tipos e CRIs, que ele tem o controle e ele vai conseguir fazer uma gestão boa, ele vai conseguir oferecer essa renda recorrente, né? Que é isso que o gestor tem que entregar, né? A acumulação, quem faz nos fundos imobiliários é o cotista, não é o gestor, né? Até depois eu estava estudando uns gráficos históricos de 20 anos, depois eu até vou mostrar, para ilustrar bem isso aí. Se quiser, eu posso até mostrar. Eu acho que é interessante para o investidor ver a diferença da dinâmica do mercado de ações e de fundos imobiliários, né, na acumulação. Né? Sim, é até interessante você estar compartilhando, porque justamente eu ia falar em relação ao histórico de rentabilidade dos fundos imobiliários, né? Então acho que já culmina bem a respeito. Sim, a gente pode fazer essa análise. Aqui eu peguei histórico, eu fiz uma seleção de uns fundos de forma aleatória, não escolhi os fundos por retorno, escolhi por tempo. Quanto maior tempo de mercado, desde do momento que eles foram colocados no mercado em negociação, e eu tirei aqueles também que mudaram de nome, que sofreram fusões, né? Então esses eu tirei do histórico. Então
para fazer uma análise, simplesmente peguei aleatoriamente alguns fundos que eu me lembro, dos mais antigos, e aí a gente tem esse histórico que a gente pode estudar um pouquinho. Aqui eu peguei aqui, isso aqui não é recomendação, isso aqui foi, o único critério aqui é tempo de negociação no mercado, né? Então aqui eu tenho aqui o ABCP, né, o Grand Plaza Shopping monoativo, né? Aqui a gente pode ver a distribuição desde 2004, que é o lançamento, então ele está aqui com quase 20 anos. Eu tenho a valorização da cota nesse período, 260%. Em 20 anos não é muita coisa, né? Então, para ele comparar com as ações, né, que ele chega do mercado de ações, muitos investidores, e comparam, eu compro o fundo imobiliário também esperando valorização da cota. Isso aí nem sempre é assim que vai, não é essa dinâmica. Você vê bem aqui, a valorização das cotas foi pouca nesse período, né, 260%. Né? Então isso aqui é o que o mercado te entregou, 260% em 20 anos, pouco. Aí aqui, o que o gestor entregou? Aí a gente já soma aqui, vamos para a segunda curva aqui. 670%. Então o gestor já te adicionou mais 400%. Então aqui o gestor fez a parte dele. E você, como investidor, reaplicando, você colocou mais 1000%. Fica claro, né, de quem tem a maior responsabilidade pela acumulação, né, no período longo, né, períodos mais curtos, que as pessoas às vezes fazem essa análise em períodos mais curtos, como aqui, 1 ano, 2, 3, você não vê isso, tanto essa variação. Mas no período longo, você vê um shopping que ele vai ter a sua renda anual, ela é corrigida por inflação, mais uma porcentagem aí do crescimento de vendas. Então, às vezes, o shopping, no longo prazo, eles conseguiram, por exemplo, entregar um pouquinho mais que a inflação de correção dos aluguéis. Isso faz uma grande diferença no longo prazo, né? Mas, ainda assim, é a sua reaplicação que faz a diferença. Então, eu peguei 2 shoppings, o Grand Plaza, Shopping Pátio de Higienópolis, aqui, ó, 2.300% em pouco mais de 20 anos, 2003, agosto de 2003, pouco mais de 20 anos, então 2.300%. É muita coisa, né? Se você ainda pegar isso aí e transformar em renda, em retorno equivalente, né, taxa equivalente, vai chegar aí nos 17% ao ano. Olha isso aí, 17% ao ano em média, em 20 anos, é muita coisa, né? Então, claro, retorno passado não é garantia, mas alguma coisa a gente pode ver que o instrumento vem entregando, vem funcionando, né, como era o objetivo dele, né, entrega da renda mensal, né. Então, aqui de novo, ó, a valorização da cota, essa aqui ainda até foi maior, mas mesmo assim, se você comparar com ações, vai ser pouco, se ele olhar só isso. Só que isso aí é uma análise, para mim, enviesada, né, incompleta, né, ele tem que olhar o retorno total com o investimento. Vamos ver, Edifício Ouro Invest, isso aqui acho que pouca gente está assistindo conhece esse fundo, né? É um fundo monoativo de um prédio que fica na Paulista, foi um dos primeiros fundos também. Laje corporativa, monoativo. Também teve um retorno interessante em 17 anos, 870%, também dá um retorno também equivalente de 14, 15 ao ano também, né? E todos aqui você vai ver que o grosso do retorno está na reaplicação da renda, né? E no longo prazo. Um fundo de recebíveis, eu também peguei um aqui, o do Credit Suisse, que tem 2010, está com 14 anos de histórico. Eu acho que até tem fundos anteriores, mas que mudaram de nome, e aí não entrou na minha seleção aqui. Então ele retornou aqui 340%, também foi um retorno bom, equivalente a 12, 13% ao ano.
eu não vou aqui fazer inferência se o papel dá mais retorno que o tijolo global. Historicamente, aparentemente, sim, nos períodos longos. Mas também eu sofro porque aqui eu não posso fazer a comparação porque ele é mais curto, 14 anos, né? Então não seria justo comparar esse com a história de 14 com o de 20. Mas, de qualquer forma, é isso. É mostrar que, olha o retorno da cota, 3%. Então é isso, né? E mostra também, se você pegar e só usar a renda também, sem reaplicação, você vai corroer o patrimônio, né? Então você tem que reinvestir na fase de acumulação, se possivelmente tudo, e depois uma parte quando você estiver usufruindo da renda, né? Aqui o HGLG, né, o de logística do Credit Suisse também, 2010 também, 14 anos. Isso aqui já deu um pouco mais. Aqui a gente pode comparar que é o mesmo período parecido, 14 anos, quase 400% no logística, 340% no de CRI. Aí, aparentemente, o tijolo retornou um pouquinho mais, né, nesse período. Então é isso. E aí também posso fazer outra análise e mostrar se o IFIX é ou não um bom indicador para fazer, para a gente avaliar o desempenho dos fundos, né, em geral, do mercado. A gente vai ver a análise. O IFIX, historicamente, retornou igual a Bovespa, né, o IBOV. Porém, o IFIX, ele conta a variação da cota mais o rendimento, né? Não conta o reinvestimento. Então, se distorce. Você tem a diferença de praticamente dobra em períodos longos, ou até mais que o dobro em períodos mais longos. Então, falar que o IFIX tem um retorno igual ao da Bovespa também para mim, é uma distorção. Para mim é mais, né? Na média. Então, talvez se eu comparasse o IFIX com o índice de empresas no setor imobiliário. Ou do elétrico, né, que paga mais dividendos, e eu reaplicasse, fizesse essa conta da reaplicação, talvez equilibrasse, talvez, né? Imobiliário já não sei, eu já acho que eu já prefiro os fundos imobiliários que as empresas do setor imobiliário. E também acho elas muito expostas às taxas de juros, então mais um motivo de não gostar de ter ações dentro de um FOF, né? Seriam só de fundos imobiliários, do setor imobiliário, né, que seria permitido. Então, mais um motivo que eu vejo isso. Então, para o longo prazo, com disciplina, eu acho que o retorno, principalmente dos fundos de tijolos na carteira, com os papéis em movimentos táticos, eu acho que dá um mix de retorno bem interessante. Então, tem dado, né? Tudo que a gente fala aqui é passado, mas com histórico de 20 anos a gente começa a ter mais segurança para fazer alguma inferência, né? Sobre o setor. Mas é isso. Eu gosto de ilustrar isso para o investidor que está chegando agora, né? Que tem uma visão um pouco imediatista da coisa, mostrar o instrumento, os bons fundos. Se eu estou falando aqui de fundo que tem 20, 14 anos, obviamente eles são bons fundos, né, que estão aqui no mercado. Então, esses fundos melhores, eles dão um retorno interessante se você tiver disciplina de reinvestimento, ainda que você passe por ciclos de juros, ciclos imobiliários, você consegue ter um retorno bem interessante, muito acima até da renda fixa mesmo, do CDI, que no Brasil é bem competitivo, você consegue ter um retorno bem maior. Em relação, você comentou até a respeito de estratégias, de montagem de carteira, né? Pode falar um pouquinho a respeito, quando você vai montar uma carteira, né? Quais são as estratégias? O que você realmente tem que observar a respeito? Eu acho que no montagem da estratégia a gente vai ter que olhar o perfil do investidor, né? Se ele vai ter, principalmente ele vai saber se ele vai ter, o nível de conhecimento dele, o nível do capital que ele tem para investir, e também o tempo, né? Se ele vai realmente fazer uma gestão, se ele vai partir para uma gestão ativa ou uma gestão passiva, né? De qualquer forma,
eu parto da ativo ou passivo, eu parto de uma base da carteira que é com os fundos que a gente chama assim de maior qualidade, o classe AAA dos fundos imobiliários, eu diria. Né? Então, são esses fundos que já têm esse histórico, que vem performando bem, que o mercado aceita. Não adianta, às vezes a gente tem fundo que operacionalmente vai bem, mas o mercado não aceita, a gente não entende. Eu tenho na carteira, baseado em fundamento, alguns que o mercado não aceita bem, mas para o investidor com menos tempo de acompanhamento e que talvez ele não queira passar por essa variação do seu patrimônio, não recomendo. Então, ou seja, essa base da carteira, então seriam esses fundos com um bom histórico de gestão, de retorno e uma diversificação interna grande, são fundos grandes também, que já ficaram grandes, majoritariamente, na minha opinião, tijolo, né? E uma coisa que é importante que a gente observa, né? Escolher a gestora, né? A gente não tem que ter preconceito com nenhuma, né? Por ser pequena, por ser grande, mas a gente tem algumas coisas acontecem, né? Na dinâmica que a gente observa. Então, alguns fundos de grandes gestoras que oferecem esses fundos para os seus clientes Prime, tem corretora que é ligada a banco, a instituição financeira, e ele só é distribuído primariamente como se diz, correntista Prime, ou sei lá, não é Prime, ou depende do nome do banco. Que seria um equivalente ao qualificado nos investimentos, ou até para o private. Então, esse gestor, ele não vai tomar uma decisão que vai causar problema no impacto na cota, né? Por exemplo, ele não vai fazer o fundo dele crescer muito no momento que não é legal alocar, como foi feito, sei lá, nessa período de 2019 para cá, que algumas gestoras menores fizeram, porque o negócio dela é só aquilo. Então, quando você tem uma instituição financeira do lado, ele vai ter um cuidado maior, então ele não vai, de alguma forma, apesar de ser independente, ele não vai tomar essa decisão que pode causar um impacto na cota desses cotistas, não vai querer desagradar esses correntistas do banco, né? Então, isso são algumas coisas que te ajudam a montar essa carteira, na minha opinião, né? São algumas coisas que você deve levar em consideração, né? Então, você vai ter essa base estável, né? E agora, voltando, se você vai fazer uma gestão passiva, você vai trabalhar nessa base, né? Esses grandes fundos, mais tijolo, com gestoras mais estabilizadas, né? Na minha opinião. Agora, aí se você vai se desenvolvendo, né? Você consegue fazer uma análise melhor, ter mais segurança nisso, você pode partir para outros fundos de gestoras menores, que tem uma tese interessante, que pode até ter um fundamento até mais interessante que de uma grande, não é um problema. Mas aí você vai ter que ter esse cuidado, né? Então tá, vamos falando então para quem vai fazer a gestão passiva, parou aí nessa base, né? Essa seleção. Então é muito importante começar com uma carteira robusta e o momento, né? Eu não posso fazer uma carteira dessa, montar uma carteira no momento errado. Então essa leitura do macro você vai ter que fazer, né? Se eu voltar lá, qualquer carteira que eu montasse, sei lá, com juros a 2, 4, o resultado seria péssimo. Por melhor que você fosse o gestor de carteiras, se você montasse a carteira lá, o resultado seria péssimo, né, no longo prazo. Isso influencia bastante no seu retorno no longo prazo, mesmo no longo prazo. Então, não é porque, quando eu falo que o investidor tem que ter esse olhar de 20, 30 anos, quer dizer, ele não vai ficar comprando e vendendo no meio do ciclo, né, se desfazendo, abrindo, mas na hora de montar a posição majoritariamente, tem que considerar o macro, com certeza. Então, historicamente, voltando, passado não vai ser o futuro, mas historicamente, com juros acima de 9, 8,5 para cima, 10 dígitos, então, como estão agora, é o momento que dá segurança para montar carteira. Então, uma carteira montada agora, bem feita, com bastante cuidado, provavelmente vai ser uma carteira
que vai dar bons resultados no longo prazo, né? Então aquela, não precisa analisar o futuro, não precisa analisar quando eu acho que vai terminar esse ciclo de juros, é daqui a um ano, é fim do ano que vem, é fim do outro, vai ter um rebote, vai voltar a subir numa troca do presidente do Banco Central. A gente não precisa ficar fazendo na minha opinião, fazendo essas inferências. Eu tenho que saber hoje, hoje tá bom, é o pêndulo do mercado, né? Para que lado está o pêndulo? Hoje está com o pêndulo, favorece a alocação, com segurança. Então, analisei hoje. Esse é um cuidado. Então, essa base vai servir para o passivo, né? Para o investidor passivo. Aí, se ele quiser sofisticar um pouco, não, vou fazer uma gestão ativa. Aí eu já vou começar a olhar o macro para que fundos hoje, por exemplo, seriam favorecidos se a gente imagina que vai ter um ciclo ainda de redução de juros. Vou pensar aqui, tijolo, mais que papel. Aí dentro de tijolo, incorporação, talvez mais ainda. Por quê? Porque incorporação, além de ter uma reprecificação dos ativos, né, para cima, né, que já estão lá, e das cotas, o operacional é favorecido com uma queda nos juros. A operação para quem vai vender imóvel, vai vender. Então, seria o tático no momento. Exemplo, né? Claro, essa análise de cada um, né? Estou dando um exemplo. Pode ser que o de incorporação, com os devidos cuidados, seja interessante numa porcentagem na carteira, se você imagina que vai ter um ciclo de juros subindo. FOFs. Tem aqueles FOFs que estão com duplo desconto, né? Com certeza, pode ser interessantes. Então é isso. Aí você vai usar, esse aí é o tático macro, né? A gente vai olhar principalmente juros, ciclo imobiliário. Aí a gente vai melhorando e vamos chegar no tático micro, que a gente vai olhar fundos que estão com uma precificação que não tem nada a ver com o macro, mas tá com uma precificação estranha. Você não entende por quê? Aí você vai tentar entender. Se você entendeu por que está tão descontado, tem a perspectiva de melhora, você confia na gestão? Um teste para gestão, eu falo, leia os relatórios. Não adianta você ler um relatório, você vai ler o relatório de agora, ler o relatório de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, se você conseguir de 2 anos atrás, e ver se essa história faz sentido. O gestor, ele estava com uma tese, ele vinha com aquela análise macro que todos fazem, de repente ele mudou tudo, de repente ele tinha estimativas e não entregou nada daquilo que ele teve, ou não. Apesar dos problemas, ele conseguiu entregar tudo aquilo que ele prometeu na medida do possível que o macro permitiu. Então, você vai confiar nesse gestor. Então, se esse gestor que você confia, que mostrou um histórico, o filme fez sentido, não foram fotos sem sentido, montou uma história, aí você pode partir para esses fundos que estão com um desconto excessivo, né, na sua opinião, né, e você pode ter um ganhozinho extra na carteira, né, mas aí é uma porcentagem que você achar adequada, menor. Então esse seria o tático micro, que eu chamo, né, e é o que eu espero é o que eu esperaria de um gestor de FOF fizesse, né, um FOF ou um FOF 2.0 fizesse, né, o que você como gestor ou como gestor da sua própria carteira dedicado pode fazer, né, com muito cuidado, né, com toda a sua diligência no que é possível. E é isso, eu acho que não tem muito segredo, eu não olhar o setorial. Sim, a gente vai evitar setores que a gente vê que não tem muito futuro, agência bancária. Ainda assim, você pode achar fundo de agência bancária que faça sentido no longo prazo. Por quê? Porque os imóveis são bem localizados, e você sabe que uma agência bancária é um prédio de 1 andar, normalmente 2 no máximo, que grande parte do valor daquele imóvel é o terreno. Então, você fala, realmente, olha, mas 5, 10 anos não vai ter mais essa agência, o contrato vai acabar, mas quanto vai valer esse imóvel?
quando ele for desfazer, né? Se é bem localizado. Muitas vezes vai valer muito mais do que ele está avaliado. E se ele já está com desconto no secundário, pode fazer sentido, mas aí é uma tese mais sofisticada. Aí você vai. É uma tese de investidor imobiliário que especula no longo prazo, né? Então, por isso que eu falo, a gente não pode ser muito, como se diz, radical com falar, não, esse setor eu não invisto, ou esse tipo de setor está fadado. Claro, tem setor complicado, por exemplo, hospitais. O pessoal nem deve conhecer fundo de hospitais, mas já existiam. Fundo de hospitais te deixa com uma situação complicada, porque o inquilino, ele não pode ser, na verdade, se ele entrar na justiça, como o hospital tem a função social, você não pode despejar o inquilino se ele não estiver pagando, então, aí sim, é um problema realmente que não sai da sua alçada, né? Aí você fala, não, esse eu não quero investir no setor, mas se não é problema, outros setores, logística, todo mundo fala de logística, porque da pandemia, logística tá aí, só que logístico pode estar caro, logística é fácil fazer novos galpões, é muito fácil você levantar galpões logísticos, então, se você tiver, a oferta pode crescer muito facilmente, aí você já vai perder, os fundos vão deixar de ser competitivos, talvez. Pode acontecer? Pode. Agora não. Escritório está ruim, 20% de vacância em São Paulo, 25%, 30% no Rio. Tá, mas só que existe aquele movimento, né, o flight to quality, né? Então, se eu tenho um fundo com imóveis bem localizados, com uma boa gestão, manter os imóveis sempre competitivos, qual o problema, né? Será que é ruim? Agora, se ele ainda está com desconto no mercado, melhor ainda, né? O desconto te dá segurança do investimento, né? Não necessariamente, você não deve, na minha opinião, só olhar qualidade e preço, né? Dentro ter qualidade com preço inadequado, né? Como você vai comprar um imóvel, né? E eventualmente você tem fundos com uma qualidade um pouquinho pior, mas que está com um preço muito descontado, que precifica uma vacância de 50%. Aí fala, bom, uma vacância de 50%, mas se tiver uma vacância de 30%, 20%, o negócio é bom para mim, né? Pelo preço da cota, né? Obviamente, não, quem compra no primário, no preço cheio, realmente é um péssimo negócio. Mas é isso, então, não se prender tanto, na minha opinião, a setores, mas você entender os ativos, fazer essa análise macro de alocação e ver que a taxa de juros é o maior impacto nos fundos, né? Mais do que alguns fundamentos do fundo mesmo, enfim. Acho mais ou menos isso, né? Eu concordo contigo. Cada momento, cada situação, né? É claro que o histórico não é garantia de resultado futuro, mas ele te dá um norte, né? Ou seja, o que ele aconteceu lá atrás, o que ele fez lá atrás, o que ele está fazendo agora e quais são as possibilidades que existem a respeito para ele fazer no futuro, né? Então, realmente, eu concordo contigo a respeito. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite, né, abrindo aí a nossa 4ª temporada do podcast Café com Fi. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais e mídias sociais, enfim, como que o pessoal te encontra aí, se você tem uma carteira, como é que funciona aí tudo. Legal. Bom, as considerações mais ou menos isso, a mensagem que eu queria passar para os investidores menores é isso, estudar, ter calma, fazer sua alocação com calma, estudar bastante, se aprofundar onde você tem a possibilidade, onde você não tem possibilidade, você pode pensar também em contratar o gestor mesmo, né? Ou seja, vou mudar, eu não tenho condições de analisar um fundo como eu acho que deveria, não tenho tempo, então talvez esses FOFs, os FOFs 2.0 possam cuidar da sua carteira, um bom gestor vai cuidar da sua carteira, ou até se você tem uma capacidade um pouco maior de investir, e mais dinheiro e menos tempo,
contratar um profissional para fazer essa consultoria da carteira pode ser interessante, né? E é isso. Eu vou deixar depois pode colocar o meu LinkedIn aqui, pode deixar no vídeo o meu LinkedIn. Quem quiser conversar sobre fundos imobiliários pode me chamar lá, ou pode deixar o telefone. E é isso. Então, a mensagem, principalmente para os mais novos, é não tirem conclusões precipitadas sobre os fundos imobiliários, sobre a indústria. Não é nem o melhor investimento do mundo, nem o pior. Não tem nada disso. O responsável é você, muito mais você, né, do que o mercado, do que o gestor. Quer dizer, cada um tem a sua parte de responsabilidade sobre o resultado do seu investimento, né? Não adianta, se você não faz sua diligência, ficar xingando o gestor, ou xingando o mercado, ou xingando a indústria. Faça a sua parte e confia no produto. A maioria do mercado, na minha opinião, é de gente séria, né, que tem seus acertos, seus erros, né, e que está tentando melhorar, e que está aprendendo com os erros. Tanto é que você vê a evolução dos tipos de fundos, vem aí nesse sentido, né? Você tem fundos que são capazes de enfrentar melhor as situações macro, né, como a gente discutiu. Então, fique atento para isso, né? E é isso. Estude quanto mais, procure se informar, e quanto mais se questionar melhor, melhor você vai fazer melhores perguntas, você vai ter um resultado, eu acho, mais interessante no longo prazo. Maravilha, é isso mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do vídeo no YouTube, quanto nas plataformas de streaming. Mais uma vez, Felipe, muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu tempo, pela expertise a respeito do mercado, aí, toda essa evolução aí que você acompanhou, são mais de 14 anos aí no mercado. E pessoal, mais uma vez, obrigada por sempre estar nos acompanhando nos nossos episódios do podcast, e continue acompanhando aqui na 4ª temporada. Até mais, Felipe. Até mais, abração.